Salve, salve, gente! Muito bem-vindos ao Tanta Gente Legal, podcast que eu, Paulo Mata, jornalista, sócio da RPM Comunicação, apresento, trazendo sempre gente muito legal, como a minha entrevistada de hoje. Entrevistada não, a minha convidada para conversar. É uma pessoa que lida com imagem, é uma esteta sempre, como todo aquele que lida com imagem, tem um apuro visual muito grande, mas mais do que tudo tem um apuro no sentido amplo do termo pela pessoa, pela dor do outro, não apenas por mostrar aquilo que é virtuoso. Eu poderia falar muito mais, mas eu vou cortar esse prólogo para dizer o seguinte: eu estou com a Giane Carvalho, a quem eu agradeço demais, pessoa que eu conheço de outros carnavais. Eu quero que me conte, Giane, primeiro te dando as boas-vindas, que Obrigada. Me conte um pouquinho do muito que você faz, mas a gente passeia, a gente pode fazer até uma cronologia, porque Giane é uma fotógrafa muito conhecida por trabalhar revistas de celebridades, por trabalhar na TV Globo, ter feito uma série de trabalhos com as chamadas celebridades, mas tem aí uma vida passada muito interessante. Tem um antes. É por onde eu quero começar. Ah, legal, que é esse antes que poucas pessoas sabem, na verdade, né? Como era uma época em que não existia muita rede social, muita essa coisa do Instagram, da internet, então eu acho que pouco eu falei sobre essa etapa da minha vida, e que foi o início de tudo, né? Foi a origem, digamos assim, né? Nós estamos falando de que época você, jornalista formada... Isso, a gente está falando, vou te falar, faz tempo, hein? A gente está falando 90? lá para os anos 90, eu me formei ali em 92, foi logo um pouco depois disso, quando eu conheci o João Roberto Ripper, fotógrafo, né? Bastante conhecido, por sinal. Eu digo que ele é um Sebastião Salgado, né? Daqui do Brasil. Conheci fazendo trabalhos para a faculdade, acabei indo estagiar com ele. E nessa coisa do estágio, me descobri fotógrafa, né? Eu já gostava muito da imagem, porque fazia comunicação na UF, né? Acabava fazendo algumas disciplinas de cinema e tudo. Então, me descobri com esse dom da fotografia, e o Ripper, ele trabalhava com denúncia social, né? Ele sempre foi um documentarista que fazia associação com ONGs, com sindicatos, com imprensa internacional, para denunciar situações no Brasil, né? Situações assim de escravidão, vivendo, pessoas que vivem em fazenda, em situação análoga à escravidão, situação dos indígenas, né? Hoje, povos originários, e situação de crianças que trabalhavam, né? Eram colocadas em fazendas também trabalhando, então trabalho escravo infantil. E ele denunciava tudo isso através das imagens, né? E foi ele que me inseriu nesse mundo quando a gente montou Imagens da Terra, que era uma cooperativa de fotógrafos, né? Criada pelo Ripper, e a gente tinha ali uns 4 ou 5 fotógrafos, e a gente pegava projetos e, junto com as ONGs, as organizações não governamentais, naquela época se tinha um aporte, né? O sindicato era muito forte, o sindicato dos bancários era muito forte. Era o começo das ONGs, como a gente, não ainda como a gente conhece hoje, não profissionalizadas, mas muito atuantes. Muito atuantes, muito fortes. Foi uma época, assim, de um pessoal legal, sabe? Na dirigência, né? Como dirigentes dessas ONGs. E aí a gente pegava esses projetos, ia fazer, até que teve uma primeira vez, que eu digo, quando fui batizada, batismo de fogo, né? O que aconteceu foi que morreu o Expedito de Souza, lá no Pará, no sul do Pará, em Rio Maria, e o Ripper virou para mim e falou assim: eu não posso ir. Eu não posso ir. Ele já tinha 2 filhos pequenos, e a mãe das crianças estava viajando, ele não tinha como deixar as crianças. Ele falou: você vai. Eu nunca tinha pego nenhum voo, nunca tinha andado de avião. Aí eu falei assim: caraca, como assim? Você vai, a passagem já tá aqui, é para amanhã e tal. Eu me lembro, eu já no voo, indo para Brasília, pensando, o que vai acontecer agora, quando o avião decolar? E aí, cheguei em Brasília, de Brasília tinha um pessoal me esperando, pegamos um teco-teco, né? Aquele bimotor mesmo, quase.
para Rio Maria, em que ele posava, ele descia em aldeias indígenas, em chão batido, para poder abastecer, para poder subir e de novo retomar a viagem, né? A serviço de quem você estava? Esse aí era a ONG que estava era o Sindicato dos Bancários num pool com outros sindicatos, porque foi uma coisa muito séria. Sim. Foi uma das primeiras mortes, né, no campo assim, de terra, né, de denúncia, que aconteceu e que foi uma coisa que ficou internacionalmente falado. Toda a imprensa foi para lá. E depois toda a imprensa. Mendes, né? Depois Chico Mendes, exatamente. E aí eu fui para lá, cheguei assim completamente sem entender, mas ali foi meu batismo de verdade. Foi quando assim o bichinho me mordeu ali, o bichinho da documentarismo, né, da questão documental. E aí eu fiquei lá, me lembro, mais de 10 dias. Só você? Não, eu fiquei na casa do padre Ricardo Rezende, muito famoso, por sinal. Aliás, que batizou meu filho depois. Eu fiquei na casa dele, ele era ameaçado de morte, né? Fiquei na casa dele morrendo de medo, pensando, meu Deus do céu, esse homem alguém vai entrar aqui para matar ele, eu vou morrer junto, né? Era uma casa de padre, né? Uma casa que geralmente tem vários quartos, né? E que trazem pessoas de outros estados. E tinha toda a imprensa internacional, Associated Press, Reuters, todas que você possa imaginar, todo mundo. Alguns jornalistas internacionais foram para lá e eu fotografei o enterro do Expedito, eu fui até a casa da família, né, e fui fazer as fotos da família logo após a morte e me impactou muito, porque as pessoas não choravam. Era muito natural aquilo ter acontecido, sabe? Era como se fosse esperado. É o pior. A naturalização de uma tragédia é ainda pior do que a tragédia. Sim, às vezes, e ali eu desenvolvi, né, o gosto pelo trabalho, né, na área documental e ali segui para vários trabalhos, né? Fui para a Transamazônica, entrei dentro da floresta, andei 25 quilômetros até para achar uma família que estava dentro lá da floresta, que não conseguia sair, não sei o quê, e aí fui, dormi em rede, comi tatu, tomei banho de rio de noite, né? Cheguei toda suada, querendo tomar um banho. Como é que se toma banho aqui? Vai no rio à noite, né? Sem aquela saber coisa... se teria jacaré, piranha, e por aí vai. E passei por aquilo tudo, até que foi se desenvolvendo, fui várias vezes, até que eu fui ameaçada de morte, né? Fui ameaçada de morte numa das... Em que ano a gente está? Isso já, vamos colocar aí, meu filho não tinha nascido ainda. Meu filho nasceu em 96, então ali por 95 já, por aí. Fui ameaçada de morte, aí eu falei, bom, para o Pará não posso ir por uma temporada. Por que pauta? A pauta era do Expedito ainda, não? Não, a pauta era que a gente foi denunciar outros trabalhadores que estavam sofrendo, né, com pressão dentro de fazendas, e aí a gente tinha, por outro lado, a gente foi entrevistar os caras que eram os fazendeiros, porque fazia parte do game, né, você pegar os dois lados. Tem que ter, não era porque a gente estava com uma imprensa de documentação que a gente não ia fazer isso. Não, até porque o bom documentário é aquele que dá... Que pega os dois lados. Tem o contraditório. Exato. Né? E aí, quando a gente chegou lá, o cara falou assim... Você é muito novinha, né? Aí eu falei assim, tal. Pois é, você é muito nova para morrer. Sabia que nessas pinguelas que vocês passam, o carro, que eram aquelas pontezinhas que passam por cima do rio e que você tem que passar muito devagar, né? E normalmente a gente ia com o carro da própria igreja, né? As igrejas progressistas davam apoio para esse tipo de trabalho, né? E aí ele falou, sabe essas pinguelas que vocês passam? Pois é. Você sabe que ali pode ter um pistoleiro, né? E vocês passam muito devagar, né? E você é fácil de ser um alvo. Ou seja, ele estava te marcando, já tinham visto vocês em tudo, andando pela cidade, andando por ali. Isso. E aí, dali mesmo, a gente voltou para casa do padre, era outro lugar, não era Rio Maria. A gente voltou para casa, pegou todas as nossas coisas, fomos embora, vazados dali, e ali a gente decidiu que eu ia parar um pouco de ir para Rio Maria, né? De ir para o Pará. É interessante dizer, num período pré-internet, pelo menos internet forte, ameaça raiz. Sim. Não é ameaça Nutella que eu mando uma mensagem. Não. Não é nem que a mensagem que o sujeito mande possa não se concretizar, mas
quem ladra não morde. Essa é o seguinte, o cara chegou, olhou na cara e disse... Na cara, cuidado quando passar pelas pinguelas. Mas eu era tão destemida que medo não fiquei, tá? Eu só pensei o seguinte, porra, realmente sou muito jovem pra morrer, é melhor sair daqui. A pergunta dele me fez pensar, né? Me fez pensar. Realmente o que ele falou faz sentido. E aí, dali, eu comecei mais pro Mato Grosso do Sul, né? Aí a gente começou a ir muito ali pra região das carvoarias. Eu fui uma primeira vez com o Ripper, né, a mando do sindicato. A gente viu que tinham muitas famílias vivendo, né, em situação análoga à escravidão. E o que é viver em situação análoga à escravidão? É quando você é contratado, né, por um fazendeiro, e aí ele diz o seguinte, vou te pagar R$1.000, tá? Sei lá. Aí só que ele te dá a casa, ele te dá a comida, né, ele te dá a luz, ele te dá... né, tudo. Aí no final, quando você recebe menos... Ele deduz tudo. Ele deduz tudo e ainda recebe menos 1.000. É uma engenharia genial. O cara que pensou nessa maldade perverso, mas é genial. Ele diz, tudo que eu te dou, eu deduzo. Logo, R$3 pra você não reclamar de mim. Exatamente. E você vai ter que trabalhar para pagar o que você tá me devendo. Não, e em condições, em geral, insalubres. Não, dentro de carvoaria, quente. Então. Quente, eram fornos, né, de carvão e tal, e ali ficavam ali dentro, enfim, as pessoas envelheciam anos. Você via mulheres que você perguntava, tenho, sei lá, 30 anos, parecia ter 60. Não que 60 seja uma situação, mas eu digo na distância de idade. Ela olhou, ela fez a ressalva, porque eu disse antes que eu cheguei a essa idade... digamos assim, emblemática. Mas não muda, não sei quantos anos que ele não muda de expressão. E aí, o que acontecia? Você via crianças que, já tinham cara de velho, sabe? Claro. E ali a gente viu que acontecia essa situação. O que a família fazia? Começava a colocar as crianças para trabalhar, para ajudar, para poder pagar. E aí virava uma esteira, né? Quer dizer, todo mundo trabalhava em função da escravidão. Você conseguiu flagrar situações assim? Consegui flagrar. E aí o que aconteceu? Essas fotos, elas foram enviadas para o Ministério, né? Ministério do Trabalho, né? Ministério Público, que iam diligências junto, né? Acabavam que depois... Mas deveria ser o Ministério Público do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho, exato. Para acusar essa turma. E o que aconteceu é que, com essas fotos, famílias foram libertadas, porque eles fizeram uma diligência e libertaram famílias, né? Numa determinada região ali do Mato Grosso do Sul. E aí, depois disso, em função desse acontecimento, a BBC de Londres veio para fazer um documentário. Human Rights, assim, os direitos... Watch, tem aquela também, organização. Isso, a organização também apoiando. E a BBC de Londres veio e falou assim, a gente quer fazer esse trabalho. E aí o Ripper falou, ninguém melhor para acompanhar do que a Giane. Uau. Porque ela encabeçou esse trabalho, né? Eu que tinha ficado mais na frente ali. E aí eu fiquei 10 dias rodando com a BBC de Londres, indo dentro das fazendas, fazendo todo esse trabalho, e ali a jornalista, o cinema... E uma menina na época. 20 e poucos a tantos. Isso, 20 e poucos. Menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Eu tive meu filho com 25. Ou seja... Então foi antes disso. Batismo de fogo no momento certo. Foi. E aí, não satisfeita, né? Porque aí a pessoa tem um filho, aí pensa assim, não vou mais viajar, não vou mais correr risco de vida, né? Claro. Porque eu tenho um filho agora para cuidar. Ficar né? mal, Exatamente. Claro, deixa o Ripper ir na situação, porque o Ripper, eu tive um filho com o Ripper. Sim. Nessa história toda, acabei, né, ficando com ele e tal. E aí o que aconteceu? Aí tive meu filho, eu lá, quietinha da vida. Quando meu filho fez quase 1 ano, sou convidada para ir trabalhar no jornal O Dia. Não, primeiro na Notícia. A Notícia. Aí, a Notícia, o que você vai fazer? Polícia. Explica para quem não sabe o que era a Notícia. A Notícia era um jornal sanguinário, que a gente dizia... Espreme e sai sangue. Desce o sangue. Não tinha uma matéria na Notícia que não fosse de sangue, morte, casos, assassinatos e tudo mais. Com todo o sensacionalismo que já não era nem mais necessário, porque a tragédia já era grande. E aí eu entrei para a Notícia.
com meu filho ainda bebê, praticamente. E aí eu passei aí todos os dias para as comunidades do Rio de Janeiro. O meu também batismo foi ir com o Fábio Guzmão, jornalista, que na época... anos depois escreveria Vitória, essa mesma série, o filme, aliás, minto, que vocês podem assistir. É um grande jornalista. Grande jornalista. Que eu quero trazer aqui, fica aqui já o convite... para o Fábio vir também conversar. E sabe o que ele me aprontou? Quando ele vier aqui, você vai falar com ele. Fomos nós numa comunidade lá no Lins, de Vasconcelos. Aí, Jane, vamos lá fazer a matéria. Primeira matéria que fui fazer. Ah, beleza. Aí a gente chega, corpo estendido no chão, aí coberto com um pano preto, né? Um saco, não era nem pano, um saco preto. Aí ele, Jane, você tem que fotografar isso aqui, ó. Aí tirou... E a cabeça do lado, né? E o corpo do outro. Aí eu, fingindo naturalidade. Claro, imagina. Vamos lá. Gente, eu não vou fingir surpresa porque eu fui repórter de polícia por bons anos da minha vida. Então, situações assim, eu enfrentei várias também. Eu lembro o dia que uma cabeça desceu, a cabeça de um líder do Cantagalo, veio descendo até chegar na caçamba, na altura ali da rua, próximo a Barão da Torre e tudo mais. Não era Barão da Torre, é uma outra paralela. E coisas semelhantes. Agora, é uma vida de loucos. Quer dizer, eu não finjo surpresa, mas... É uma vida... ali começou mais uma etapa hard news, né? Que aí era carro do jornal entrando, correndo atrás da polícia, era eu correndo em tiroteio pra cacete, era quase todo dia um tiroteio, era correria danada, era pegar vários corpos estendidos e mortos, era tanta situação. Mas... deixa eu dar um corte para te perguntar uma coisinha. Passam-se vários anos, você vai contar tudo que você vê. Você não tem saudade dessa época? Cara, da adrenalina a gente sente saudade. Da adrenalina. Desse hormôniozinho. Isso aí a gente sente falta. A gente sente falta da adrenalina, da coisa do tá ali, vou subir o morro, vou fazer, vai acontecer. Eu não faria hoje, porque eu tenho 4 filhos, mas eu sinto. E várias vezes eu tive que negociar com o traficante, né? Só que naquela época, o traficante era um traficante assim, que te ouvia. Ele dava para bater papo, a entendeu? História você mostrava o crachá de imprensa, ele dizia, tá trabalhando. Ele poderia até te dizer, não quero, não filma, não fotografa, sai daqui. Sim. Mas ele não atirava em você. Não atirava. Até, infelizmente... Até Tim Lopes. Até o nosso querido amigo Arcanjo Antonino ser vítima... daquela atrocidade que ali foi um marco, né? O que aconteceu é que eu fiquei nessa louca vida, né? Durante bastante tempo. Até que uma hora, alguém ali no Jornal O Dia, Sérgio Costa, me puxou para o Jornal O Dia. Tava na notícia. Vem cá, vou te puxar aqui, você vai fazer Favela Bairro. Aí passei a fazer Favela Bairro, que era uma coisa assim, tipo, eu entrava para fazer as obras, era financiado. De comunidade conflagrada para comunidade em obras, o negócio é um upgrade, mesmo assim, sofriam umas situações, né? Um tiroteio ou outro e tal. E, bem, antes disso, eu tinha fotografado Jacarezinho, a morte de 7 traficantes, e onde eu fui machucada, que eu tenho a marca até hoje, porque todo mundo foi assassinado, a polícia comemorando, os jornalistas comemorando, quando de repente vem um grupo de traficantes do outro lado do canal ali no Jacarezinho e começa a atirar. Em cima de quem? Da imprensa. Da imprensa. E aí... Quem mandou comemorar. Exatamente. E aí eu lembro até hoje, um cara da TV me empurrou no chão para eu não sofrer um tiro. Eu fui arrastando. Aí só que ele saiu, ele me empurrou e saiu. E eu fiquei caída, com um tiro só, pá. Eu falei assim, pelo amor de Deus, aí alguma coisa veio aqui assim, levanta. Levantei, fui pedir ajuda numa casa, a mulher, não, aqui já tem muita gente. Aí eu, pelo amor de Deus, e o tiro aqui, ó, pim. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tenho um filho pequeno. Quando eu falei, eu tenho um filho pequeno, ela deixou eu entrar. Tem alguma coisa sensibiliza, né? Aí eu entrei, enfim, fui salva dessa vez. Ali também foi um recadinho, foi uma coisa assim... Pô,
Tá na hora de... tá na hora de você quer ficar mais velha ou você quer encerrar essa brincadeira agora, né? Exatamente. Entendi. Aí, enfim, aí Sérgio Costa me puxou pro Favela Bairro, do Favela Bairro me puxou pro Jornal Dia, e aí uma hora, passando por economia, por isso, por aquilo, Caderno D, que era um caderno de cultura, celebridades, essa coisa toda, começou a ficar desfalcado, porque as pessoas, né, que estavam lá começaram a sair, não sei o que e tal. Aí, Jane, você vai começar a fazer cultura. Que era Carla Rondon Prado? Pra mim... Que era Carlinha Rondon? Quem é que estava lá? Era Simone Ruiz, Joaquim, essa galera. E aí eu fui me achando muito estranha. Muito estranha, eu indo fazer peça de teatro e Projac. Eu preciso de um corte lacaniano, como minha filha ensinou, que é o seguinte, é isso. A passagem, a transição, quer dizer, foi sem pausa do hard news completo, quer dizer, do medo de morrer pro beautiful people, para aquela coisa de celebridades celebridades de verdade, porque não havia ainda BBBs da vida. Não havia. Com todo respeito ao BBB. Mas... não, era aquela coisa, era o artista, você fazer uma foto do artista, era algo assim, meu Deus, né? Você era enaltecido, claro, né? E ali eu comecei a ter esse trânsito e tal, me achando muito estranha, vou te dizer, né? Sentia falta realmente daquela adrenalina, daquela coisa, era tudo muito calmo, né? Você vai ali, faz foto, mas todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? E quando eu fui para o Caderno D, eu comecei a ter uma visibilidade grande, porque a fotografia está na veia, né? Para onde quer que eu vá, eu vou, de alguma maneira, aparecer com isso. E aí eu comecei a fazer fotos muito legais, aí teve Rock in Rio, eu fiz a foto do Hot Chili Peppers de bunda de fora, foi pra capa. O cara que adora mostrar a bunda. Isso. Aí eu fui a única que fiz na época, aí ninguém queria, os homens não queriam me deixar ir para o Rock in Rio, eu me empurrei para ir e disse, puxa, deixa que eu vou, eu não vou cobrindo horário não, eu vou fora do horário. Isso é interessante, porque eu trabalhei em redação com algumas grandes fotógrafas e todas elas tiveram de furar o seu caminho. Adriana Loretti, Soninha Almeida, Márcia Foleto, Miriam Fichtner, Vânia, gente, uma turma gigantesca e capacíssima que era minoria, né? Quer dizer, não havia diversidade, né? Eram homens e homens, né? Os mais novos, os mais velhos. Você tem uma noção? Eu fumava charuto com Mesquita para poder conseguir coisa. Saudoso Carlos Mesquita, um dos maiores fotojornalistas que a gente teve. Ele pegava o charuto dele, eu falava, traz um para mim aí, Mesquita, que eu vou fumar. Depois eu prometi que eu nunca mais ia fumar charuto, mas antes da promessa. E aí eu ia lá pro fumódromo, sentava com ele, vou fumar um charuto contigo, Mesquita, vambora. Pois é, Mesquita, eu quero ir pro Rock in Rio, entendeu? Eu quero... Se você quiser ir, você vai fora do horário. Porque eu não vou te colocar na pauta, não. É quase, não diz que tá conosco, né? É quase um negócio assim, vai, se esconde, abaixa, bota um boné. Aí era Eurico, né? Tu lembra de Euricão? Eu trabalhei muito com o Eurico. E aí, a galera toda bronca mesmo. E eu me tirando ali, eu me empurrando. Até que eu fui pro Rock in Rio, trouxe uma maravilha. Belo dia, Palace 2, tava na pauta de o Anderson. E aí, ele não vai chegar a tempo. Jane, você é a única que tá mais próxima. Pega um helicóptero aí agora e vai pra lá. Você não vai lembrar. Só porque eu tava mais próxima. Você não vai lembrar. Quem fez a gestão da crise da queda do Palace foi Joe. Caramba. Foi Joe. Foi um trabalho que eu fiz de domingo de carnaval, quando o edifício colapsou, até quarta-feira de cinzas, porque eu combinei que na quarta eu pararia. Era uma condição que eu havia assumido com as pessoas que me contrataram. Eu não conhecia Sérgio Nai nem ninguém. E quando eu cheguei, você vai lembrar provavelmente de uma briga que teve na primeira coletiva que eu convoquei. Primeira pergunta, o responsável da empresa, o cara com quem eu tinha conversado, brifado, o cara disse uma besteira, saiu um morador de trás, deu uma
soco nele. Acho que eu lembro desse episódio. Foi muita confusão que aconteceu. Era muita confusão, os moradores reclamando. E eu hospedei a turma toda em motéis, porque os hotéis, era carnaval, todos os hotéis estavam cheios, eu hospedei. Essa é uma história, tá vendo? Então nós não sabia, nem sabia de onde a gente se conhecia. Pronto, nos encontramos lá também. Mas olha o que aconteceu. Eu fui e peguei esse helicóptero. Só porque eu tava mais perto. Não foi porque eu fui enviada, né? Claro. Eu era mulher, né? Naquela época. Aí, pego o helicóptero, boto a minha câmera aqui, assim, pensando. Aí eu perguntei, mas que horas que vai ter a demolição? Ninguém sabe a hora. Você só pega o voo. Peguei o helicóptero chegou, né, lá, assim, de frente. Eu só fiz assim, ó, peguei a lente, a teleobjetiva, senti um negocinho começando. Tá. Eu fui a única que fiz a foto da demolição toda, do início ao fim, desde o primeiro coisinha de areia, todo. Naquela eu fui convidada pelo Sasaki para ir pro Globo, aí fui não sei o quê. Alexandre Sasaki, que está morando na Europa, felicíssimo da vida dele. Na Europa? Tá na Europa, foi embora, se aposentou, largou isso aqui, tá vivendo lá... Feliz da vida dele com a Frederica, com a querida Frederica. Mas ela é europeia? É europeíssima. Legal. Tá morando aonde? Qual... Olha, quem me contou foi o Marcelo Carnaval, quando ele os encontra. O Marcelo tá de Fotorhome. Eu não sei se eles estão na Holanda ou se eles estão na... Frederica, não lembro se acho que é francesa. Acho que eles estão na França. Que legal. Quase certeza. Aí Sasaki me chamou, mas aí Mesquita virou pra mim e falou, não, você não vai, eu vou te pagar mais. Aí cobriu o salário. Aí cobriu o salário. Aí ficou aquela coisa toda, né? Aquela cena. Só que dali eu fui ganhando mais notoriedade. Até que um dia eu fui pro Projac fazer uma pauta de cultura, de cobertura, e o Wagner Assis, né? Que foi meu estagiário na Caras e depois dirigiu várias séries de muito sucesso. Dirigiu filmes da Xuxa. Dirigiu hoje tá séries... com o Nosso Lar tá com o Nosso Lar 3, né? Ele tá rodando, tá? Ele tá super bem. Super bombado. Ele é maravilhoso. Ele teve aqui. Sim. Ele gravou aqui. E aí Wagner Assis virou pra mim, do nada, nem me conhecia, e falou assim, você gostaria de trabalhar aqui? Eu juro, eu falei, tipo, assim, gostaria. Mas, tipo, que resposta que eu vou dar? Quase blasé, né? Exatamente, gostaria. Não deu 2 dias, eu fui chamada para uma entrevista na TV Globo. Sérgio Zales já era... Não, Sérgio Zales foi bem depois. Sérgio Zales foi eu já estava lá, ele foi para lá para ser um auditor meu, Sérgio Zales, na época. Entendi. E aí, ali foi a grande virada, porque dali eu comecei... Aí eu não tive como não aceitar, porque, bem, passei na entrevista. O convite da Globo. O salário era o dobro do que eu ganhava, né? Eu tinha um filho pequeno. Com quem foi? Com a Andrea Dotti? Foi com a Mônica Albuquerque. Mônica Albuquerque? Foi com a Mônica Albuquerque. Acho que a maior executiva de mercado audiovisual que nós temos no Brasil. Maior. Acho que... Ela gostou muito de mim e aí falou, eu quero ela. Dia seguinte já estava me ligando para contratação. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho como recusar. Como é que eu vou recusar, né? Eu tendo um filho pequeno para criar, já tinha me separado, né? Já estava cuidando do filho, mantendo e tal. E ali eu comecei a minha vida com as celebridades, né? Que durou 8 anos e meio dentro da TV Globo, né? Foi mais de 8 anos. Nesse meio tempo eu tive um câncer de mama, né? Lá dentro já. Teve essa pausa aí de saúde, né, e tal. Quanto tempo você ficou parada? Eu fiquei fiquei um ano parada. Um ano inteiro. A remissão veio 5 anos depois, tudo tranquilo? Não, nunca tive retorno da doença. Eu foi uma infecção na troca de próteses, que depois veio, que eu tive que também, então tive dois momentos assim de saúde delicados, mas lá, quando eu tive o câncer, eu estava fazendo a minissérie Hoje é Dia de Maria, com o Luiz Fernando Carvalho. E eu era a única fotógrafa que fazia. Aí foi quando eu fiquei doente, aí tive que parar. Aí fiquei um ano fora, tratando e aquela coisa toda. Quando eu voltei, eu já voltei numa função meio que de editora ali, porque não queriam me colocar no front. Claro. E tal. E aí aquilo ali me deu uma desanimada.
Por quê? Porque eu gosto de fazer... Assim, não é nem que eu quisesse estar todo dia fotografando, mas eu preciso ter a liberdade de querer fotografar, né? Fotógrafo quer fotografar. Fotógrafo não quer editar o material que o outro fez, não quer ficar dando ordem, não quer mandar pra rua, ele quer fotografar. Exato. Né? E, assim, hoje em dia eu fotografo menos, eu escolho mais o que eu vou fazer e tudo mais, mas eu fotografo. O que você fotografa hoje? Hoje eu faço muitos ensaios de mulheres, tá? Empresárias, muitas mulheres empresárias. Mas o quê? Você faz fotos corporativas? Eu faço a corporativa e faço tipo ensaio meio moda, digamos. Tem uma mulher empresária que é dona de várias lojas da Romanel, que ela vem para fotografar com as peças da Romanel, por exemplo. Eu fotografo eventos institucionais, muitos corporativos. Legal. Tá? Vários. Evento corporativo é o que mais tem. Mas não faço mais coisas assim pessoais, assim, tipo, vou fazer a festa do fulaninho, entendeu? Vou fazer casamento, se me chamar, se eu achar que é legal, eu vou fazer. Claro. Entendeu? Porque eu acho um momento que rola muitas fotos bonitas. Não, e eu acho que casamento tem uma história, né? É interessante, exatamente, né? Tem sempre interessante. E assim, faço... Tem mulheres aqui da Barra que eu faço. Tem uma joalheira que é daqui, a Lídia Dana, que eu faço sempre os eventos dela de lançamento das coleções. Então, tem um pessoal assim que eu já trabalho e eventualmente novos. Eu fiz BNDES esse ano, teve um evento do BNDES institucional, SESC institucional. Mas é isso, portré, só quando você chegar para fazer um portré, é uma demanda que não vem tanto. Não vem tanto, não vem tanto. Tem aqui no estúdio, a gente até trabalha com isso, assim, quando vem eu faço, mas não é uma coisa que especificamente eu só preciso fazer. Tem outras pessoas que podem fazer. Agora, tem algumas empresárias específicas que sou só eu que faço, entendeu? Então, é esse trabalho. E, assim, óbvio, penso em fazer projetos meus, né? Claro. É porque nesses 2 anos que a gente está aqui no estúdio, não está dando muito tempo. Sim. Mas eu tenho um projeto de um livro de Dubai, que eu fiz um trabalho que fiquei... Né, viajei para lá, fiquei 1 mês e pouco e fiz todas as fotos lá. Viajei pelos 7 Emirados. Eu viajei com o trem do samba, né, com o Marquinhos Valdo Cruz. Aí fiz o projeto do trem do samba. Agora é tudo bem mais diferente, né? Porque as demandas estão diferentes. Claro. Então, você precisa estar encaixado num projeto ou bolar o seu projeto, entendeu? Mas eu amo fotografar. Então, assim, tá no meu DNA. A fotografia e, na verdade, a interrupção da fotografia também trouxe para você uma mudança na vida, né? Sim. Teve uma história... Tem uma história de uma passagem de bastão temporária, pedindo uma ajuda aqui. Conta um pouquinho disso. Qual? A história da Globosat. Da Globosat, Quando você precisou se recolher e... Eu tive, né, tive o câncer, e depois eu tive uma infecção com a prótese, na troca de uma prótese. E aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, né? O câncer já tinha ido embora, né? Foi uma intercorrência séria que eu vivi e eu tive que ficar parada, né? E eu tinha um contrato com a Globosat, né? Agora é uma só Globo, mas era Globosat, Grupo Globo. Eu tinha um contrato com a Globosat e eu cobria, né, as pautas deles. E aí eu fui chamada para cobrir uma pauta. Naquela época era muito pautado em Gianni, eu não colocava tanto o branding da empresa, né? E aí eu falei assim, Gabriel, você vai ter que ir? Gabriel é meu marido. Meu marido. Gabriel é meu marido. Traz o Gabriel pra cá, porque eu puxei o Gabriel, meu marido. Mas você não falou dele ainda. Gabriel é teu marido, tá? Lá. Gabriel é teu marido, tá? Aí Gabriel comigo, Gabriel tava cuidando de mim também, né? Tava me recuperando. Eu falei assim, Gabriel, você vai ter que ir. Você vai ter que ir no meu lugar. E assim, eles só querem Gianni, você vai ter que dar seu jeito. Você vai ter que chegar lá. Ele falou, não, eu vou chegar, vou logo explicar que você tá operada, né? Não sou Gianni. Aí que eu vou fazer um bom trabalho. E aí chegou lá, mas Gabriel é um ótimo vendedor, tá? Gabriel é um ótimo comercial. Gabriel é bom em muitas coisas, entre elas é saber vender, né? E aí, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Quando chegou na Globosat, ele fotografando, né, no meu lugar, ele é a Gianni, né? Ele começou a ver que tinham lacunas de serviços, né?
que as pessoas precisavam. E aí ele ouviu lá num assunto, a gente precisa disso, a gente precisa de vídeo, a gente precisa... Não, tudo bem, fez um vídeo. É um médico certo para dor surge ali. E ele começou a dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho também som, se você quiser, eu tenho luz, eu tenho tudo que você quiser e tal. Mas para ainda mostrar que ele tinha mesmo, ele fez um pequeno vídeo rápido, editou na hora, que aliás é a expertise dele, e entregou no final. Encantador de serpentes. E deu pra eles. Pronto. Aí eles olharam assim e falaram, meu Deus do céu, como assim isso é mágica? Hoje em dia isso tá mais fácil, claro, com CapCut. Mas naquela época não tinha nada disso. Fazer isso era uma mágica, entendeu? Pra fazer rapidinho, claro, em minutos. E aí as pessoas ficaram encantadas, né? Aí, dali o Gabriel começou a oferecer som, evento, e começou a trazer para a empresa não só a Giane, mas sim uma empresa de audiovisual, né? Foi ele que fez esse branding todo, né? Esse rebranding da Giane para a empresa, né? E mostrar que a gente podia oferecer vários serviços. E aí, quando eu vi que deu certo, eu falei assim, peraí, Gabriel, vamos começar a oferecer vídeo para todos os clientes. Funciona para um, funciona para todos, claro. Vamos começar a oferecer para todos os clientes. E a partir dali, eu ia para fotografar, ele ia comigo, eu dizia, ataca. Aí ele chegava e fazia a mágica. No final, ele aparecia com o vídeo. Aí as pessoas ficavam assim, era interessante. Eu tenho fotos disso, as pessoas olhando assim, sabe? Encantadas. E ali que a gente cresceu como empresa, né? Cresceu como negócio, né? Hoje eu digo que a gente está numa fase de organização, porque a gente cresceu de uma maneira, assim, sem entender muito, né? A gente foi crescendo, a gente começou a trabalhar com o Banco do Brasil, a gente começou a trabalhar com o BNDES, a gente começou a trabalhar com várias empresas que foram surgindo, tudo nesse modelo, assim, de tipo, fazendo a mágica acontecer, né? Até que uma hora, a gente já estava com todo o equipamento comprado, né? A gente teve que comprar, teve que fazer outra empresa em função de prestar serviço para o Banco do Brasil. E aí, uma hora a gente olhou e falou assim, cara, a gente está com todo esse equipamento dentro de casa. Tem dia que não tem trabalho. O trabalho começou a diminuir lá, porque desde a pandemia, começou a diminuir, coisa de live, essa coisa. Falei assim, a gente vai ficar com esse equipamento parado? Não, vamos fazer esse equipamento ganhar dinheiro. Eu posso testemunhar, gente. É um senhor equipamento. Eu estou olhando para um setup formado por câmeras Blackmagic, que eu, embora repórter, embora o lado do texto, sei que são as melhores, é o estado da arte, são câmeras maravilhosas, uma ilha de edição maravilhosa também. Então, o espaço, o estúdio que eles criaram é espetacular. E aí eu falei, bora alugar uma sala? Aí ele, mas como assim? Falei, bora alugar uma sala. Aí, enfim, a gente se meteu, claro, a gente, jornalista, a gente é desses, né? E o Gabriel já não gosta de criar uma situação. Aí a gente, começou nessa história toda do estúdio, né? E essa é a etapa que a gente está vivendo agora, né? Digamos, fizemos essa cronologia até uma etapa que a gente está vivendo, que é a construção ainda, considero, porque é um negócio que tem menos de 2 anos, ainda é um bebê, né? Com certeza. Ainda está engatinhando, então... Você falou em bebê e eu vou te pedir para trazer para a conversa a única pessoa de quem você não falou. Meu filho. Por favor, Lucas, fala um pouquinho do teu filho. Meu filho Ele não trabalha com vocês hoje? Não. Meu filho, ele não sei a quem puxou, porque filho de Giane e de Ripper, né? Dois artistas. E você imagina... Artista, mas artista vai sair o quê? Artista. Não necessariamente. Não, às vezes muito antes pelo contrário. Artista não, saiu. Os dois. Saiu o quê? Um administrador. Alguém tem que administrador bagunça, de né? empresas, né? Ele hoje é sócio administrador de um grupo que se chama Best Fork, né? Marcelo do grande Torres. Marcelo Torres, né? Que é um maior empresário do setor de gastronomia do Rio de Janeiro. Esse cara Fácil. Ele é F. Ele é. Vou te falar. Esse cara, ele não cansa de empreender. E você pensa assim, que loucura! Não é. E se você não ligou o nome à pessoa, a gente está falando de Nolita, estamos falando dos Giuseppes, do Lagioli, estamos falando do The Heaven, que é do grupo Best Fork. Nós estamos falando aqui de 15. Não, hoje ele tem menos. Ele já abriu sociedade. Ele tem
8 ou 9. Marcelo? Acho que... mas é que ele pode ser sócio de outros, Porque, né? não, eu digo o seguinte, unidades. Só no Barra Shopping, o corner dele, o Giuseppe Square, O Square. tem, acho que junta 4 ou 5 restaurantes dele. Aí ele tem o Nolita. Isso, Nolita. Assim, menos de 1 quilômetro antes. Aí depois Village, tem o Nolita. ele tem outros vários. Aí tem o Nolita Roastery. Aí tem o Giuseppe Grill Leblon. Marcelo Torres é um cara que podia vir aqui conversar comigo. Não nos falamos há uma vida. Ó, tá valendo, hein? Que eu falei pro Lucas, ele falou que ele viria. Então... Vamos embora fazer esse combo aí. Só se for agora. E aí o Lucas, o que aconteceu? Essa é uma outra história, assim, desses acasos da minha vida. Bianca Teixeira me chama um dia para fazer uma matéria paparazzi do cara das Olimpíadas, lá nas Olimpíadas, lá atrás, que estava almoçando no Giuseppe Grill Leblon e ela precisava dessa foto para botar no Anselmo. Mas eu não podia abordar o cara, tinha que ser paparazzi. Aí eu fui, saí de casa. Quando eu tô saindo de casa, vem o Lucas, meu filho, chegando do curso pré-vestibular. Eu falo, Lucas, entra aqui. Aí ele, o que foi? Eu falei, entra aqui, vamos comigo lá num lugar aqui que eu vou fazer uma foto. Você vai abordar o cara, você vai se fingir de fã do cara. Aí ele, pô, mãe, não sei o que eu falei. Você vai se fingir. Ficamos parados. Que a época o quê? Um pós-adolescente? 17 para 18. Adolescente. Aí ficamos lá esperando o cara, resumindo a história, ficamos em contato com o Thiago Mello, que trabalhava na época com o Marcelo Torres, e Thiago Mello falando, olha, ele tá indo pra sobremesa, ele já vai sair. Aí quando o cara saiu, Lucas foi, abordou, I love your work, em inglês e tal, você, your job, e eu, take a picture with him, please. Aí eu fui, fiz a foto. Aí mandei pra Bianca, resultado, foto estampada no Anselmo, Lucas com o cara, com o Giuseppe Grill, criei a realidade, né? Sim, claro. Aí, logo depois da foto, o Thiago Mello falou, pô, entra vocês aqui, bora tomar um café e tal, não sei o quê. Aí fomos tomar um café, Lucas, meu filho, filho de peixe, né? Peixinho. Sim. Já abordou Thiago Mello e falou assim, olha só, eu faço frila de garçom. E você diz que artista, mas artista não dá artista? Artista é quem se vira nos 30, quem olha de, opa, peraí, que tem uma oportunidade que eu não posso desperdiçar. Pronto, tá aí. E aí, assim, eu fiquei até meio assim, ele falou, claro, manda seu currículo. Lucas, no dia seguinte, me disse, mãe, eu mandei o currículo. Aí eu, putz, aí o cara, o que aconteceu? O menino que fazia host, quebrou a perna, e precisou de alguém para abrir a porta, de servir de host. Para quem Thiago liga? Lucas. Aí o Lucas vira para mim e fala assim, mãe, o cara me ligou para eu ficar abrindo porta lá. Falei, vai, meu filho, vai. Aí, mas e a faculdade, não sei o quê? Eu falei, dá seu jeito, vai lá. Aí foi. Deu 3 meses, eu encontro Marcelo Torres numa pauta. Fazia muito evento nessa época. Marcelo Torres, seu filho não é só para host não, tá? Vou puxar seu filho. Isso vai uma dica para quem estiver nos assistindo e for mais jovem, e eu espero que haja muitos nessa condição etária, o que quer que nós façamos na vida, que nós façamos bem. Que faça muito bem. Abrir porta, fechar porta. A Nath, que trabalha aqui no estúdio, estava me contando que ela trabalhava num museu, e um dia ela não tinha relação nenhuma com eles aqui, mas o simples fato de ela pegar um determinado personagem e levá-lo até a equipe que o Gabriel e a Giane comandavam, a maneira como ela fez, a qualidade desse momento dela foi suficiente para ela ser chamada para vir para cá, e ela está aqui há 2 anos. Sim. Ou seja, se vale uma mensagem para vocês, façam tudo bem. Não importa não importa se para vocês é a maior ou a menor das coisas. Façam direito, né? Sim, e ele fez, viu? E ele fez. Resultado? Enfim, resumo aí da ópera, o que ele faz foi hoje? pro marketing, do marketing pro comercial, do comercial. Aí ficou o querido da mãe do Marcelo Torres, que sempre gostou muito dele. Querida Ana Maria, saudosa. E aí foi crescendo, né? Foi, na pandemia, o Lucas deu lucro pro restaurante. E ali foi, acho que, o turning point, né? Assim, que ele apresentou os resultados dele pro Marcelo. E o Marcelo, acho que, como um bom empresário, né? Ele falou, ou eu pago mais para esse cara... Ou eu perco. Ou eu perco.
E aí ele colocou o Lucas como sócio, né? Primeiro do Giuseppe Grill, com percentual. Agora ele já está também sócio do Square, já está, enfim, deve ser ali de sócio de uns 3 ou 4 restaurantes, né, do grupo. E eu precisava trazer esse personagem cá para essa conversa, né? Quer dizer, a gente está se encaminhando já para o fecho dela. Não podíamos, foi todo um arco. Como um bom jornalista. Não, e foi um arco temporal maravilhoso. Nós viemos lá de trás, nós fizemos, né, recapitulando, nós falamos de hard news, caímos na notícia, caímos no dia, caímos na Globo, na Globosat, viemos aqui para o estúdio de vocês e tem esse cara, tem esse importantíssimo. Sim, né? sim. E que tá, graças a Deus, muito bem agora, né? Eu batalhei muito, muito para educar, mas muito. Foi puxado, porque toda até a aceitação de eu trabalhar na Globo foi uma escolha de ter mais grana, né? Para poder dar uma vida, aprender inglês, por exemplo. Entendeu? Dar um estudo de inglês para ele. Eu ralava para pagar aquele curso de inglês. Olha no que serviu. No dia dele chegar lá, fazer a foto com o cara, entendeu? E hoje o Lucas, graças a Deus, é um cara que tá bem sucedido, é um cara que é antenado, né? Um cara que é sério no que ele faz. É assim, um grande orgulho, né? Um grande orgulho. Graças a Deus e com uma ajuda bastante boa da pessoa que tá aqui embaixo, porque eu costumo dizer, sem heresia, Deus tem muita coisa para fazer. Se a gente atribuir tudo exclusivamente a ele, ele não tem tempo, coitado. Ele tem o dom da ubiquidade, né? Ele está em todo lugar. Tem um amigo nosso que fala isso também. Mas vamos fazer aqui para ajudar, né? Vamos ajudar Deus. Vamos dar uma colher, uma colher de chá para ele, porque se não fizesse a moça aqui embaixo não tivesse, né? Meu pai dizia o seguinte: tem 2 pessoas no fundo do poço. Um vai ficar rezando, pedindo para Deus tirar, e o outro vai ficar tentando subir. Qual que vai conseguir? É isso. Então, assim, se você só ficar rezando e ficar sentado esperando chegar, nada vai acontecer. Você tem que botar a mão na massa. Você nunca foi te esperar, né? Não, nunca. O que vem agora, Jeane? Você falou dos livros? Agora vem um livro que eu tô escrevendo, tá? Sobre você? É sobre mim, mas eu conto sob o ponto de vista da fotografia. Porque eu acho muito mais fácil falar sobre mim falando através das imagens, Perfeito. Né? E eu não sou muito fã daquela coisa, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Eu não sou muito fã disso. Nada contra quem faz e faça muito bem. Tem espaço pra mas todo mundo. Eu acredito no meu trabalho, eu acho que meu trabalho permeia a minha vida, né? Então, assim, eu sou um ser trabalho. Se você perguntar quem é Jeane trabalho. Assim, claro, a gente viaja, a gente gosta de viajar, gosta de se divertir, gosta de tudo, mas o trabalho tá na minha essência. Então, se eu fizesse um livro não fazendo dessa forma, talvez eu não estivesse abordando a minha essência. E já tenho vontade de fazer há bastante tempo, mas hoje em dia... o grande incentivador é o Gabriel, que fica na minha cola, porque eu cheguei até o capítulo 6, e aí dei uma travada, aquela travada natural. Uma travada de não ter o estímulo de pensar assim, porra, não tenho grana para investir de editar, de botar o livro pra frente, e nananã, aquela coisa toda. Joga na Amazon primeiro, faz uma impressão pequena e bota um e-book, um Kindle, que eu adoro ler por aqui. Calma, você não precisa necessariamente gastar um caminhão de dinheiro ou ter uma editora parruda para fazer um livro acontecer. Exato. E aí eu dei essa travada por causa disso, mas agora eu já estou sendo incentivada, na verdade, levando bronca do Gabriel, que me deu uma bronca terrível semana passada, falando, olha aí, as pessoas vão fazer e você não vai fazer? Aí eu dei aquela travada, né? Então, eu tenho, assim, esse objetivo de fazer o livro, fazer aqui o Estúdio Libra crescer, né? Eu tenho vontade de crescer mais, ter uma sala maior, da gente ter ainda mais estrutura, né? Eu acredito muito no audiovisual, a gente gosta muito de fazer o que a gente faz, é difícil? É desafiador, não é fácil, né? Sim, as pessoas olham, acham que é muito difícil, mas estamos nessa... E é bom fazer o que se gosta. Exato. Se já é difícil
Trabalhar, imagina trabalhar em algo que você não gosta. Ó, quem sabe ano que vem, no outro ano, você tá com a Nath aqui, já a Nath sendo o quê? Coordenadora das outras equipes. A Nath já entendeu que o negócio é fazer direito e ela já viu que fazendo direito ela tem espaço. Não, então eu acho que a Nath ela é muito metódica, preciosista, e eu acho que esse é o caminho assim, de um bom profissional, né? Eu acho que não existe preciosismo, existe apuro no fazer. Isso. Existe uma preocupação em entregar o que for melhor. Exato. Preciosismo tem até uma carga que para muitos é pejorativa. Não. É precioso. O que eu entrego é precioso. Exato. Que é um pedaço de mim, é um pedaço do meu trabalho. Exato. Então eu vou entregar o melhor que eu puder. Sim, e tenho certeza de que é o que está sendo feito aqui. E a gente gosta de ensinar pessoas, então a gente tem aqui a Isa, a gente tem o Luiz, um dia você vai conhecer. A Isa você já conheceu. A gente agora tem o Matheus, que é um menino que é até nordestino, que está trabalhando aqui. Precisa de estagiária aqui? Olha, a gente tem uma estagiária e futuramente... Eu tenho uma aluna de cinema em casa. Fera, fez um estágio com a Lê Vidal, um tempinho, fotógrafo também aqui na Barra. Legal. Pouquinho de tempo e tá super afim também de aprender. Legal. Então, a hora que vocês tiverem necessidade de mais um estagiário, sim, boa. Eu recomendo. Viu, Gabriel? Gabriel tá aqui. Eu Gabriel recomendo. Tá aqui, Alice é o nome dela. Filhota. Alice, bonito nome. Filha linda. E a gente tá, né, nesse intuito agora de crescimento, de aumentar a nossa cartela, assim, né? De quanto mais a gente aumentar a nossa cartela, mais pessoas a gente vai botar aqui, obviamente. E aumentar espaço daqui a pouco, né? Quem sabe? Porque a gente vai crescendo. Pro infinito e além. É isso, exatamente. É uma contramão das pessoas hoje, não querendo ter sala e tal, mas é o trabalho do audiovisual, é diferente. A sala é necessária, o estúdio é necessário e com o estúdio você gera posto de trabalho pra gente legal, como a Nath, como a Isa, exato. como todo mundo mais. Olha, gente, estamos chegando ao fim desse episódio do Tanta Gente Legal, com histórias maravilhosas da Giane Carvalho, a quem eu agradeço demais. Obrigada. Pelo tempo, pelo compartilhamento das histórias, das emoções, por tudo que você trouxe e, obviamente, também por me receber. Imagina, maravilhoso. Nossa, esse papo aqui é como se a gente estivesse na mesa de um bar, né? Só faltou a bebidinha aqui. Eu tava tomando minha água. Eu tava tomando minha água. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigada.